Bem, já estamos de volta e nós vamos conferir agora mais uma entrevista de estúdio com o médico urologista, Dr. Djair Safiotti, no quadro Mais Saúde. E hoje nós vamos falar sobre a hematúria. Nome complicado, não é? Sabe o que é isso? Sangue na urina. Muita gente não sabia, é uma novidade. Quero agradecer ao doutor mais uma vez por estar presente aqui, esclarecer as nossas dúvidas sobre mais um problema que aflige os homens e as mulheres. Mas, na verdade, doutor, seja bem-vindo mais uma vez. O que é a hematúria? A hematúria é a presença do sangue na urina, que ele pode ser macroscópico, ou seja, visível a olho nu. A pessoa vai urinar e vê que a urina está vermelha. Essa é a hematúria macroscópica, é vista sem auxílio de microscópio. E a microscópica, que é feita no laboratório. Essa microscópica, ela tem um número de corte. Até 10.000 hemácias por ml é normal. Ou 5 hemácias por campo, em campo grande de microscópio. Então, essa é uma hematúria microscópica. Acima de 10.000 ainda é microscópica, porque até 10.000 é normal. Então, esse sangramento, ele pode ser macro ou micro. Mas esse sangramento, na verdade, ocorre, doutor, quando a gente vê um resultado de um exame de sangue, né, que é pedido por um médico, que tem lá as hemácias. É isso que o senhor está dizendo? No caso, é a quantidade de sangue encontrado na urina. E o que isso pode agravar para o paciente? E esse sangue, ele se apresenta, quando ele se apresenta macroscópico, visível a olho nu, de modo geral, é um alerta e que pode representar câncer desde o aparelho urinário superior, que é a parte renal, ureter e bexiga. Então, esse sangue na urina, que é visível a olho nu, ele pode representar tumores. De modo geral, quando esse sangue vem da bexiga, ele é câncer de bexiga. A grande maioria das vezes, quando o paciente tem mais de 50 anos, é fumante e tem esse sangramento, você acerta normalmente que é câncer de bexiga. Só dele fumar e já ser mais idoso. A próstata também pode sangrar, mas de modo geral, esse sangue macroscópico, ele pode ser doenças do rim. Tem outras doenças dentro do rim, que são as nefrites, é outra história isso aí. A hemácia íntegra na urina, isso é hematúria. Porque tem algumas lesões que elas, quando tem algumas nefrites, as glomerulonefrites, a lúpus que causa essas hemácias, são doenças nefrológicas, que é outro capítulo, que o paciente tem pressão alta, urina escura, febre, inchaço, ele incha muito, então isso é uma doença nefrológica. Mas pode ser também o paciente em anúria, por obstrução, por cálculos, pode também causar esse sangramento. Bom, essas são as principais condições de doenças que podem acometer esse sangramento ou existem outras? Não, existem muitas outras. Inclusive, quando o paciente tem uma história de sangramento, na conversa com o paciente, na anamnese que nós vamos fazer no exame físico, nós perguntamos se essa urina é no jato inicial, principalmente para o homem. Para a mulher também, mas assim, para a mulher não tem muita importância esse jato inicial. Para o homem, quando ele fala, eu vou começar a urinar, e ele já urina sangue, de modo geral, esse jato representa a urina. Então, é o momento do sangramento, no jato urinário inicial, sim, ele representa a urina. Quando esse sangramento é ao longo de toda a micção, início, meio e fim, ele pode representar sangue da bexiga, sangue do ureter e sangue do rim. Então, quando o jato é completo, ele pode ser representado de sangue superior, rim, ureter e bexiga. Quando o paciente fala, eu tenho sangramento no final da micção, a hora que ele vai urinar, ele acaba eliminando urina com sangue. Aí, isso pode representar a próstata que contrai no final da micção e o colo da bexiga, você conhece bem o colo, sim, da bexiga, que é a hora que contrai e sangra também. Então, esse sangramento final,
de modo geral, ele é da próstata e colo. Alguns poucos tumores de bexiga têm esse sangramento final. Sim. Pode acontecer também do estreitamento do ureter causar um sangramento? Desde a uretra, que inflama, pode sangrar, da próstata, bexiga, inflamações de bexiga, cálculos, de ureter, cálculos, inflamação, rim, cálculos, inflamação, infecção, de modo geral, febre. Aí vai todo o grupo de patologias dentro do aparelho urinário superior e inferior. Bom, o senhor disse que uma pessoa acima de 50 anos, fumante, está mais suscetível a câncer, mas qual é a faixa etária mais suscetível a esse problema da hematura em si, doutor? Então, tem a microscópica, que é do homem mais jovem, do adulto jovem, não é só homem, é mulher também. Mas assim, esse sangramento microscópico, ele não, de modo geral, ele não é muito importante, nem para investigação, que a gente não passa muito do ultrassom, esse microscópico. Agora, o macroscópico já merece uma atenção maior, que é investigado assim, com mais exaustão, e de modo geral a gente chega muito no diagnóstico. Sim. E muitas das vezes a gente tem que fazer a citoscopia quando a suspeita de ser sangramento baixo, não só para ver alguma coisa de tumor de bexiga, mas para lateralizar o sangramento, se é do direito, se é esquerdo, porque muitas das vezes a gente não tem nem tempo, o paciente vem sangrando tanto numa anemia importante. Isso é muito comum no paciente que teve um trauma de abdômen e ele está sangrando muito, ele está sem pressão, a pressão está baixando muito, sem pulso, pulso muito fino, descorado, quer dizer, ele está sangrando muito. Muitas das vezes você tem que analisar o grau de sangramento e se dá para você, se dá para fazer investigação, tomografia, às vezes você não tem nem tempo para isso. Sim. O tamanho é a gravidade do paciente, do quadro, da anemia, que você tem que repor volume, evacuar coágulos da bexiga para poder dar funcionamento. Então, muitas das vezes não dá nem tempo de você dar essa programada, mas a programação é essa aí. Doutor, o senhor citou sobre trauma, né? Já há relatos também de pessoas que às vezes fazendo alguma atividade física, fazendo uma caminhada, sofre uma queda e bate às vezes com as costas e começa a ter esses sangramentos também. Isso é normal, é passageiro em virtude da queda ou é algum caso também de se suspeitar? Existem classificações de trauma de rim. Então, existe uma classificação de trauma superficial, que é apenas a cápsula, e do parênquima grau 1, que você lesa um grau de parênquima, mas não chega até no sistema coletor, no aparelho onde já tem urina, onde você lesa o parênquima inteiro e atinge o sistema coletor, e o outro grau você atinge todo o parênquima, o coletor e mais os vasos do hilo, os vasos que alimentam. Aí esse sangramento pode ser grave. Muitas das vezes não dá nem tempo de você abrir pelo grau de comprometimento dos vasos sangrantes. Bom, o senhor disse sobre os exames laboratoriais, sobre o ultrassom. Existem mais alguns exames que identificam. A gente sabe que alguns exames, até no caso da urologia, eles podem acometer o sangramento, mas aquilo é passageiro, né? Em virtude da invasão que faz o trauma que acontece. É assim, existe uma divisão. Suspeita de sangramento alto, tomografia. Suspeita de sangramento baixo, cistoscopia, uretrocistoscopia. O paciente é sedado e você passa o aparelho para ver a uretra e a bexiga, para tentar localizar o grau desse tumor, se ele é papilar, se ele tem um CA in situ. CA in situ é um CA que ele é muito superficial, mas você vai ainda localizar o grau. E se ele vem de um lado ou do outro. Então, um outro detalhe que a gente estava falando, o sangramento microscópico. De modo geral, esse sangramento microscópico ele não tem importância muito no jovem, porque é muito raro esse sangramento ter importância assim, a não ser que aí ele seja microscópico, mas não seja no jovem, seja no paciente de risco. Paciente que é fumante, mais de 50 anos, ou ele tem alguma doença urológica associada, ele já tem lá algum comprometimento de próstata, cálculo, enfim,
aí Sim. esse paciente merece ser investigado com tomografia. A ressonância para sangramento, para tumor, ela tem uma acurácia assim, de 69%. A tomografia, 97%. Então, a tomografia com contraste é o exame de eleição para o paciente sangrando, que está sangrando. Por quê? Porque os outros exames deixam um pouco a desejar. Até o próprio ultrassom, que é feito inicialmente na consulta, hoje o ultrassom dentro do consultório do urologista é a nossa ferramenta primária. Assim. É com o ultrassom que a gente... O cardiologista usa esteto. Nós Sim. usamos o probe do ultrassom. Por quê? Porque você tem que pôr a mão, extrair na conversa o que esse paciente está sentindo, o que ele tem, se está com febre, se está com inflamação, se está com dor no rim, você pode palpar uma massa na loja renal, se está com dificuldade para urinar, está com retenção, uma retenção urinária. Então, pela história, dá para você excluir algumas coisas ou investigar. Só de apalpar o rim, igual o senhor disse, já senti a dor, viu, doutor? Porque a dor de rim é muito doída mesmo, né? Bom, a gente Mas falou... o tratamento aí tem benefício, né? Sem dúvida, né? O tratamento é mais assim, vamos dizer, mais fácil para ser feito, não representa muita gravidade, assim. Embora, às vezes, ele tem que fazer uma endoscopia alta para localizar um sangramento com os ureteroscópios flexíveis, né? Então, esses flexíveis são mais fáceis de identificar. Você sobe desde uretra, vai chegar no ureter, vai no rim. Então, tem essa facilidade com a endoscopia alta. O senhor disse, né, a gente falou muito do problema, às vezes o telespectador fica até assustado, mas tem tratamentos. Não, então, medicamentosos? A maioria tem tratamento, né? Tudo que é numa fase inicial é muito mais fácil, principalmente os tumores, né? Mas, de modo geral, tem que pensar em inflamação, infecção, cálculos, os próprios tumores, né, que são os principais. O prognóstico dos tumores são mais reservados, né, porque, de repente, o paciente está tendo um sangramento, mas já está numa fase mais avançada. O sangramento microscópico, de modo geral, ele é muito tranquilo. Só 15% do jovem tem um sangramento por esforço físico, por uma inflamação, e ele pode ter esse sangramento. 0,5%, cada 200 pacientes, pode ter um tumor, mas ele tem que pertencer a essa faixa de risco, esse grupo de risco. Sim. Até nesse grupo de risco, não existe um consenso de investigação, apesar de ser uma microhematúria, só vista no exame de laboratório, tudo, não existe um consenso assim, de investigação, a profundidade dessa investigação, de fazer tomografia, fica reservado para quem pertence ao grupo de risco. Por isso que justamente os médicos estão em constante aperfeiçoamento, em congressos e cursos, sempre estudando a cada caso que vai aparecendo em virtude daquele problema, né, doutor? E ter os equipamentos para investigar, porque não adianta você ter que investigar lá em cima e você não ter o aparelho para investigar. Tipo o flexível, o ureteroscópio flexível. Você vai no último segmento do rim lá, se for, quero ver lá dentro. Você vai e olha, 10 minutos você faz o exame. Bom, uma intervenção cirúrgica em um paciente por qualquer outro problema renal que ele tenha, pode causar o sangramento. Aí esse sangramento é periódico ou se ele passa a ser constante é passivo de investigação? A própria fragmentação do cálculo tem causa. uma hematúria macroscópica nas primeiras horas, depois vai limpando, a questão de 12 horas o paciente está com a urina já limpa no outro dia para ter alta. Em 12 horas, de modo geral, assim. Agora, as cirurgias que mais sangra é a cirurgia de próstata aberta. De modo geral, sangra bem e às vezes o paciente tem que ficar internado, às vezes tem que tomar sangue. Mas hoje é muito raro fazer cirurgia de próstata aberta no corte, próstata benigna. Doutor, para a gente encerrar, alimentação tem interferência para causar sangramento? Sangramento falso. Na verdade, não causa porque sangramento. Às vezes a pessoa come algum tipo de corante, urina mais avermelhado e acha que pode ser sangue. A própria fenozopiridina, que é o pirídeo, até medicação, né? É conhecido, é médico. Então, ele é conhecido para tirar dor do canal
e ele tinge a urina quase que vermelho, alaranjado e tal. Então, as medicações também, assim, com beterraba, comer beterraba pode urinar? Pode, não é obrigatório, né? Uhum. Então, as medicações são, a cor é vermelha e pode eliminar essa urina mais escura aí, mas não é sangue, aí é um falso positivo. Ok, doutor, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez, esclarecendo sobre um assunto tão importante que tenho certeza que muitos telespectadores em casa tinham essa dúvida, agora passam a ter mais conhecimento. Sempre bom lembrar, né, que qualquer anormalidade que você sinta, é sempre bom procurar um especialista. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? Eu que agradeço. Até a próxima quinta.